Este é um mapa da Escandinávia. Hoje, esta região é vista como predominantemente dominada pelo cristianismo. Mas se voltarmos cerca de 1000 anos, é uma história bem diferente. Os Vikings, Thor, o Midsommar, essas são coisas que definiram a cultura escandinava da época, toda sob a antiga religião nórdica, também chamada de paganismo nórdico. Então, como uma religião tão enraizada na cultura da Escandinávia foi substituída pelo cristianismo? Existem várias razões para isso, mas primeiro é necessário compreender o que de fato é o paganismo nórdico. Veja, assim como no cristianismo, existem muitas interpretações do paganismo nórdico, mas em um nível ainda maior devido ao fato de ser uma religião politeísta com o culto a muitos deuses, somado ao fato de que era disseminada oralmente e não através de escritos. Não havia um dogma real, nenhum texto autoritário, nenhuma hierarquia clerical ou mesmo apenas estrutura organizacional. Por isso, a religião podia variar consideravelmente. Mas havia algumas crenças centrais que todos compartilhavam que devemos abordar. Por exemplo, os principais deuses. Os 3 mais universalmente importantes sendo Odin, o deus principal, Freyr, o deus da fertilidade e da paz, e claro, Thor, o mais popular, deus do trovão e protetor da humanidade. Obviamente, existem outros que vocês podem conhecer como Loki, mas essa é a essência. Há a ideia geral de que o universo foi estruturado em torno de Yggdrasil, a grande árvore do mundo que conectava os 9 reinos da existência, como Asgard, por exemplo, o lar dos deuses. O icônico martelo de Thor, Mjolnir, é o símbolo nórdico mais famoso, representando mais do que apenas uma arma. Assim como os cristãos usam pingentes de cruz para simbolizar sua fé, os pagãos nórdicos usavam amuletos de Mjolnir para proteção contra o caos e devoção aos antigos deuses, principalmente Thor. Assim como os padres cristãos usavam a cruz, o Mjolnir era usado da mesma forma para abençoar casamentos, recém-nascidos e moribundos. Se ocorresse fome ou praga, era feito um sacrifício a Thor. Em caso de guerra, sacrificava-se a Odin. Em casamentos, o sacrifício era dedicado a Freyr. Geralmente, um animal era sacrificado, e sua carne costumava ser cozida e consumida em um banquete. Havia poucos rituais padronizados ou sacerdotes. Uma família poderia realizar seu próprio blot, e um líder local poderia organizar um blot maior em nome de seu povo. O paganismo nórdico era principalmente a religião de um guerreiro. Aqueles mortos em batalha, juntamente com vários heróis e reis germânicos lendários, seriam levados para Valhalla, possivelmente o melhor destino pós-vida para onde se poderia ir, onde festejariam e lutariam em preparação para a grande batalha de Ragnarok. Esta guerra marcaria o fim do mundo e o início de um novo. Esta batalha eterna e a vida em Valhalla eram um reflexo dos maiores ideais vikings, pois que maneira mais nobre de existir, além de lutar, matar e festejar com seus antigos inimigos, unidos no empreendimento comum de treinar para a batalha final. Valhalla era idealizado na cultura viking e deu aos escandinavos uma crença cultural generalizada de que não há nada mais glorioso do que a morte em batalha. Daí, a vantagem violenta que os vikings tinham sobre os soldados de sua época. Considerando tudo isso, por que 99% da Escandinávia abandonou essas crenças? Estamos abordando diversos países, cada qual com sua própria história, sobre a ascensão e declínio da religião. Obviamente varia, mas primeiro vamos falar sobre o que todos eles tinham em comum. O morcego não foi tão difícil quanto parecia. Não era certo que a Escandinávia se tornaria cristã, mas os missionários cristãos chegaram com muitas vantagens quando começaram a visitar esses países. Eles compreendiam bem as crenças nativas. A Alemanha, principalmente ao norte, e partes da Grã-Bretanha, possuíam um panteão de deuses similar, onde já haviam obtido êxito. O cristianismo em si era, comparado à mitologia do norte, pelo menos, um sistema de crenças muito mais elaborado. Ele tinha um sistema de ética bem desenvolvido e podia oferecer mais conforto espiritual aos que sofriam. Como mencionado, o paganismo nórdico carecia de um sacerdócio forte, portanto, não havia um grupo com interesse em preservar a antiga religião, tanto quanto os missionários cristãos em substituí-la.
mas também havia outras razões, não relacionadas à religião em si. Politicamente, muitos reis se converteram ao cristianismo para ter acesso a uma religião prestigiosa, relacionada com reinos e impérios poderosos, o que lhes permitia pedir apoio político ou financeiro desses reinos quando necessário. Era apenas uma coisa lógica a fazer. Além disso, o cristianismo na época tinha a doutrina do direito divino dos reis, que afirmava que os monarcas derivavam sua autoridade para governar diretamente de Deus, não de qualquer autoridade terrena como um parlamento ou o povo. Por causa disso, dava muito mais legitimidade para um governante cristão ser rei do que um pagão. Na Escandinávia pagã, para alguém se tornar rei, era necessário ter direitos militares, o que significava possuir um número suficiente de guerreiros de elite sob seu comando. Porém, esses guerreiros precisavam ser constantemente apaziguados com presentes, como joias e ouro, para que um governante mantivesse seu poder. Era um desafio grande e caro. E se alguém surgisse com mais riquezas, isso era tudo o que de fato importava. Esses fatores eram cruciais, pois o cristianismo cresceu na Escandinávia a partir de uma abordagem de cima para baixo. Os reis, senhores e chefes se converteram primeiro, muitas vezes por esses motivos, e seu povo seguiu, geralmente se convertendo junto com eles. Lembre-se, não havia separação entre a igreja e o Estado nessa época, então o poder religioso e político andavam de mãos dadas. Após a conversão da liderança política, leis que apoiavam o cristianismo e suprimiam costumes antigos aumentaram a pressão para a decristianização. Mas como eu disse antes, cada país tem sua própria história e faria mais sentido começar pela Dinamarca, o primeiro país escandinavo a se tornar cristão. Era natural que a Dinamarca fosse a primeira, por ser o país mais próximo dos três em proximidade ao Sacro Império Romano e ao resto da Europa. Isso significava que eles frequentemente entravam em contato com os cristãos, seus parceiros comerciais. A história do cristianismo na Dinamarca começou com a missão de São Willibrord, no início do século VIII, tentando converter o rei Ogdenus. Essa era a estratégia em todos os países, converter o rei para que os outros seguissem, como discutimos. Apesar de alguns sucessos leves no século seguinte, como a conversão do rei dinamarquês Harald Clark para obter apoio dos francos, nada resultou disso, pois ele foi deposto um ano depois. Só se fortaleceu na Dinamarca após o batismo do rei Harald Bluetooth em 965. Apesar das variações nas narrativas oficiais, há apenas duas versões principais de como o rei pagão foi persuadido a se converter. A primeira é que um padre chamado Popel o convenceu a aceitar que existe apenas um verdadeiro Deus, e as divindades pagãs eram na verdade demônios, carregando um grande pedaço de ferro incandescente em sua mão, sem danificá-lo por volta de 965. Os filhos de Harold também se converteram, e ele logo proibiu seus súditos de adorar os deuses pagãos, ordenando a conversão ao cristianismo. A outra, talvez mais realista, é que Harold foi batizado na presença do imperador Otto, o Grande, numa tentativa de melhorar sua relação com o Sacro Império Romano. Após sua conversão, ele ergueu uma enorme pedra rúnica esculpida, parte do que é conhecido como Pedras de Gelling, onde ele escreveu, e eu cito, ganhou toda a Dinamarca e Noruega e converteu os dinamarqueses ao cristianismo, ao lado de uma representação de Cristo crucificado. Portanto, é popularmente apelidado de certidão de batismo da Dinamarca. Harald permitiu que missionários convertessem gradualmente a população. A Dinamarca não se tornou cristã instantaneamente com essa proclamação, obviamente. Os vikings, em qualquer país pagão, consideravam a nova crença como um complemento aos deuses nórdicos. Não era simplesmente uma escolha entre a velha e a nova religião. A crença dos vikings em vários deuses permitia que Cristo, o novo deus cristão, fosse adorado junto com Thor e Odin, assim como o sinal do martelo de Thor foi facilmente absorvido pela cruz. A maioria da era da conversão não aceitou o cristianismo como um pacote pronto de crenças e práticas. Em vez disso, eles aceitaram somente algumas ideias por vez. Missionários cristãos ajudaram de maneira astuta no processo, por exemplo, localizando os locais religiosos na Dinamarca em fontes sagradas, bosques de praia magníficos ou topos de colinas isolados. Os missionários solicitaram a construção de capelas nesses locais. Com o tempo, a importância religiosa do lugar se transferiu para a capela.
O cristianismo começou a ganhar um verdadeiro espaço. Outra influência cristianizadora foi a emigração em massa dos dinamarqueses para a Inglaterra e Normandia durante a Era Viking. Milhares de dinamarqueses se estabeleceram no leste central da Inglaterra e norte da França, deslocando ou casando-se com os cristãos locais. Quando parte de um clã dinamarquês se convertia ao cristianismo, frequentemente a visão do restante da família sobre a religião se tornava mais branda. Após as invasões vikings na Europa, trazer escravos cristãos ou futuras esposas para a Dinamarca colocava muitos dinamarqueses em contato próximo com os cristãos. No início do século XI, durante o reinado do rei Canuto, IV conhecido como Santo Canuto, a Dinamarca já podia ser considerada um país cristão. A cristianização da Noruega aconteceu de forma muito mais violenta e forçada em comparação com outros países. Vale lembrar que, até 1015, o sul da Noruega estava sob domínio dinamarquês, portanto, a cristianização foi concluída antes nessa região. O cristianismo se espalhou do sul e oeste da Noruega para o norte. A conversão da Noruega pode ser atribuída a 4 reis: Håkon o Bom, Harald Manto Cinza, Olaf Tryggvason e Olaf Haraldsson, todos batizados no exterior nos séculos X e XI. Apesar de Håkon e Harald terem feito um pequeno progresso na propagação do cristianismo pelo país usando missionários, ambos acabaram sendo exilados por chefes pagãos descontentes. Foi realmente com Olaf Tryggvason, que governou por apenas 5 anos de 995 a 1000, que converteu o país. Apesar de uma infância difícil, sendo bisneto do rei Harald Fairhair, ele reivindicava legitimidade ao trono norueguês. A história narra que, depois de anos de várias invasões, ele aportou em uma das ilhas de Scilly. Ele ouviu sobre um vidente cristão que morava lá. Para testá-lo, enviou um de seus homens para se passar por ele. Mas o vidente não foi enganado, então Olaf foi ver o eremita, agora convencido de que ele era um verdadeiro adivinho. E o vidente disse-lhe que ele se tornaria um rei renomado e faria feitos célebres, levando muitas pessoas à fé cristã e ao batismo. Para provar a profecia, o vidente disse-lhe, e eu cito, quando chegares aos teus navios, muitos do teu povo conspirarão contra ti. E então uma batalha seguirá, na qual muitos dos teus homens cairão, e tu serás ferido quase até a morte, e carregado sobre um escudo para o teu navio. No entanto, após 7 dias estarás curado das tuas feridas, e imediatamente tu mesmo serás batizado. Após a reunião, os amotinados atacaram e feriram Olaf, mas ele sobreviveu. Como resultado, ele se converteu ao cristianismo em 994, um ano antes de se tornar rei da Noruega. Após se tornar rei, Olaf viajou para regiões da Noruega dominadas pelo rei da Dinamarca. Eles também lhe juraram lealdade. Ele então exigiu que todos se batizassem, e a maioria concordou relutantemente. Olaf priorizou fortemente a conversão do país ao cristianismo durante seu reinado. Foi sugerido que suas ambições eram governar uma Escandinávia cristã unida. Ele disse a seus homens: toda Noruega será cristã ou morrerá. Ele usou a conversão forçada por meio de métodos como exílio, tomada de reféns, abuso e morte para aqueles que se recusavam, além de queimar templos pagãos por todo o país. No norte, perto de Vik, a resistência ao cristianismo era maior, mas Olaf foi misericordioso com os resistentes. Em um ano, com sua espada e machado, ele reivindicou todo o Vik para Cristo, desafiando quem dissesse o contrário. Através de métodos violentos, toda a Noruega se tornou cristã, ao menos nominalmente. Além da Noruega, ele converteu o explorador Leif Erikson, que levou um padre para a Groenlândia para converter o restante do território. A conversão das Ilhas Faroe foi similar. Olaf enviou Sigmundur Brestesen, um nobre cristão das Ilhas Faroe, para converter os faroenses por volta de 997. Sigmundur, exilado após sua família ser exterminada em uma disputa local, foi restaurado ao poder com a condição de espalhar o cristianismo em sua terra natal. Ele começou a converter as pessoas, mas a resistência foi feroz, especialmente de um poderoso chefe pagão chamado Trondur de Gorta, que mobilizou os agricultores contra ele. Sigmundur e seus homens invadiram a casa de Trondur à noite, ameaçando-o de morte com espadas, forçando-o a concordar com o batismo.
Com seu líder derrotado, os pagãos das Ilhas Faroé logo se renderam, e os ilhéus adotaram o cristianismo como nova religião. Em 1000, Olaf enviou missionários cristãos à Islândia, mas após o fracasso, ameaçou punir os islandeses residentes na Noruega e possivelmente interromper o comércio com a Islândia, a menos que se convertessem. Um grande problema, pois a Islândia dependia muito de importações. Na Assembleia Nacional daquele ano, houve um debate sobre o paganismo nórdico versus o cristianismo. Orgir Orkelsson, um respeitado orador de leis e pagão, decidiu que a Islândia se converteria ao cristianismo para preservar a unidade e a paz. Olaf também converteu o povo das ilhas Shetland e Orkney para o cristianismo. É inegável que ele foi o principal responsável pela cristianização da Noruega e de todos esses outros locais. Mas após sua morte em batalha, o próximo rei, Sweyn Forkbeard, foi mais tolerante com a religião, levando a um ressurgimento discreto do paganismo. Somente seu sucessor, o rei Olaf Haraldsson, hoje conhecido como o Santo Padroeiro da Noruega, consolidou o país como cristão. Ele impôs o cristianismo de maneira semelhante ao Olaf anterior, desta vez mais minuciosamente, com leis proibindo práticas pagãs e novamente violência, mas em menor grau neste departamento. Ele iniciou a construção de igrejas e mosteiros por toda a Noruega e convidou clérigos cristãos da Inglaterra e da Alemanha para servir neles. Essa estratégia não apenas facilitou a disseminação dos ensinamentos cristãos e construiu sua infraestrutura, mas também integrou a Noruega mais de perto com a ampla comunidade cristã na Europa. Quando seu reinado terminou em 1028, a Noruega era completamente cristã. Por fim, há a Suécia, o último reduto do paganismo nórdico na Escandinávia. As primeiras tentativas de cristianizar a Suécia foram feitas pelo missionário Ansgar, hoje conhecido como o Santo Padroeiro da Escandinávia, em 830, mas com pouco interesse. O cristianismo ganhou lentamente um ponto de apoio em Västergötland, também conhecido como Västgötland, através de laços comerciais com os reinos anglo-saxões cristãos na Inglaterra. Porém, somente no século X, missionários ingleses iniciaram incursões intencionais na região por meio de conversões. Nessa época, com o sul da Suécia pertencendo à Dinamarca, o cristianismo pouco se disseminava do sudoeste para o norte. Entretanto, o que prolongou a conversão da Suécia foi sua divisão em províncias, cada uma governada por um rei ou chefe independente. Levou até aproximadamente o ano 1000 para a Suécia ter seu primeiro rei cristão, após o batismo de Olof Skotkonung em Västergötland, por razões estratégicas óbvias. Na época, ele não conseguiu fazer muito progresso na propagação disso devido à resistência dos líderes e comunidades pagãs, especialmente em Uppland, centro político e religioso da Suécia. No entanto, algo grande que ele fez foi ser o primeiro rei sueco a cunhar moedas com imagens cristãs e texto em latim nelas, uma grande jogada político-religiosa. Embora seu reinado tenha marcado o início da transição do paganismo nórdico, ainda havia um longo caminho pela frente. O próximo ponto de virada para o cristianismo ocorreu décadas depois, em 1080, marcando o evento mais violento entre cristãos e pagãos na Suécia. O rei reinante Inger, que era tanto popular quanto um devoto cristão, foi forçado a abdicar após decidir acabar com os sacrifícios pagãos tradicionais no templo de Uppsala, a capital religiosa do mundo nórdico, o que causou uma contra-reação pública. Ele foi apedrejado e perseguido até o exílio. Enquanto isso, seu cunhado, Blodsweyn, aproveitou a oportunidade, sendo eleito rei com a condição de permitir a continuidade dos sacrifícios. O paganismo floresceu durante esse tempo, mas foi apenas por um curto período, porque 3 anos depois, Inger retornou secretamente à Suécia em 1087, e tendo chegado a Uppsala, ele cercou o salão de Blodsweyn com seus seguidores e incendiou o salão, matando o rei enquanto ele escapava da casa em chamas. Assim, Ing mais uma vez recebeu o reino da Suécia, e ele restabeleceu o cristianismo e governou o reino até o fim de sua vida. Fontes da Alta Idade Média indicam que o rei Ing foi amplamente considerado responsável por incendiar o templo em Uppsala. E eu só quero falar um pouco mais sobre este templo em Uppsala, porque era icônico, se não místico,
e capturou a imaginação de historiadores, arqueólogos e entusiastas da mitologia nórdica, semelhante a como o agora destruído Templo de Salomão é visto como lendário no Antigo Testamento. O templo, localizado em Gamla, Uppsala, era supostamente todo adornado em ouro. No interior, havia estátuas dos 3 principais deuses nórdicos, sentados em um trono triplo: Thor, Odin, Freyr. Ao lado do templo, havia a árvore sagrada, com ramos espalhados que sempre estavam verdes, tanto no inverno quanto no verão. A espécie da árvore sagrada era desconhecida, sendo ainda menos documentada que o templo. Muitos rituais loucos, que provavelmente não posso mencionar no YouTube, ocorreram neste templo. Não há muitas informações confiáveis sobre a conversão da Suécia, pois a maioria das fontes medievais que tratam do assunto são contraditórias e não confiáveis. Mas não foi antes do início dos 1100 que se podia falar da Suécia como um país cristão. Mesmo assim, alguns anos depois, em 1123, o rei norueguês Sigurd, o Cruzado, empreendeu uma cruzada conhecida como Expedição de Kalmar contra a província de Småland, na parte sudeste do reino sueco, porque eles tiveram muito pouco contato com o cristianismo e permaneceram abertamente pagãos na época. Ele obrigou os habitantes a se converterem ao cristianismo. Nos anos 1150, o rei sueco Erik IX lançou uma cruzada, sendo a primeira tentativa da Igreja Católica e da Suécia de converter os pagãos finlandeses ao cristianismo e conquistar o território. Há debate sobre a veracidade dessa cruzada, mas mesmo se não for real, a Segunda Cruzada Sueca, um século depois, com o mesmo propósito, certamente aconteceu. E a partir de então, o vizinho nórdico Finlândia também foi totalmente cristianizado. Provavelmente a Finlândia foi exposta ao cristianismo pela primeira vez através do comércio, assim como a Suécia. Foi assim que os países nórdicos, incluindo a Escandinávia, se converteram do paganismo para o cristianismo. Obrigado por assistir, inscreva-se para mais conteúdos assim. Até a próxima!